Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda palestra do dia do simpósio, nosso primeiro Simplai, simpósio da Liga Acadêmica de Imunologia. Estamos aqui com a palestrante, doutora Menira Borges de Lima Dias e Souza. Ela é biomédica pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Goiás e doutora em Microbiologia pela The Ohio State University, né? E a linha de pesquisa dela é SARS-CoV-2 em Goiás, estimativa da soroprevalência na população estudada, perfil e excreção, antigenicidade, variabilidade e evolução viral. Trabalhando com tudo, né, doutora Menira? Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, a comissão organizadora e a você, né, Rodrigo, pelo carinho, pela lembrança. Espero contribuir. Impossível. Eu posso falar? Posso contar? O quê? Posso, né? Bom, a professora Menira, pessoal, ela foi minha professora de virologia no IPTESP, né? Quando na minha época de formação, né? A Universidade Federal de Goiás. Ela é professora titular já, professora? Associada. Então, professora associada na universidade, né? Então, nós tínhamos, assim, uma grande admiração pela doutora Menira, pelos projetos que ela trazia para nós, pela questão científica, tá bem abordada, em cima de rotavírus, em cima de norovírus, em cima de vários tipos de vírus que ela trazia para nós e mostrava também na prática, né? Eu aprendi PCR com ela, viu? Aprendi a fazer PCR, foi com ela mesmo. Mas, assim, eu tenho uma imensa honra, né, de apresentar a doutora Menira para quem não conhece, né, porque, assim, é uma pessoa incrível como pessoa mesmo e também como uma excelente professora, né? Então, professora Menira, fique à vontade, né? Nossa honra aqui de escutá-la e trazer esses questionamentos na discussão que você traz para nós, tá? Fique bem à vontade aí. Muito obrigado. Muito obrigada pelas lindas palavras, né? E também te admiro muito. Que bom que, né, eu pude participar. Então, boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a minha tela para ver se vocês já estão vendo. Espera aí que eu vou colocar. Pronto, pode colocar. Apareceu? Professora, boa palestra, excelente palestra. Não esqueçam, pode mandar as perguntinhas, nós estamos anotando as perguntinhas e ao final a gente coloca, ok? Vocês estão vendo os slides? Pode deixar que eu manuseio aqui, tá, Bruno? Beleza, obrigado. Pode ficar à vontade, estamos vendo. Tá bom. Então, novamente, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco, de uma maneira bem geral, sobre a patogênese viral e resposta imune aos vírus. E é claro que, vez ou outra, vou falar um pouquinho, né, com enfoque em SARS-CoV-2. E mais para o final também, a gente vai falar um pouco mais sobre a patofisiologia, né, da infecção pelo SARS-CoV-2, pelo menos o que se sabe até o momento, né? Então, eu vou começar a minha fala de hoje com uma citação de um virologista. Essa citação está, inclusive, no livro Fields Virology, que é o principal vírus de virologia, o livro de virologia, né? Então, ela diz: os vírus são os menores organismos autorreplicantes e passam por filtros que retêm as menores bactérias. Na sua forma mais simples, os vírus consistem somente de um pequeno segmento de ácido nucleico contido em uma capa de proteínas. Eles não têm metabolismo próprio e, portanto, são obrigados a invadirem células e parasitarem a maquinaria celular, subvertendo-a para os seus propósitos. Muitos argumentam que os vírus não são vivos, apesar de que, para um virologista experiente, eles exibem uma vida tão robusta quanto qualquer outra criatura. Então, esse conceito, né, ele é um pouco simplista, né, mas ele traz também o poder dos vírus, né? E é claro que os vírus, então, até o momento, não são considerados vivos, né, pois não estão presentes na árvore da vida, não são considerados descendentes do ancestral Luca, né, comum,
Mas hoje, né, com as novas tecnologias azômicas, metagenômica, proteômica, metabolômica, tem se descoberto, né, que os vírus são bem mais complexos do que se antes pensava, né? Então, como por exemplo a questão do tamanho, né? Muitos vírus são grandes, né? Hoje existem os vírus gigantes, né? E tem um maquinário, né, produzido dentro da célula, por exemplo, alguns produzem RNA transportador, então moléculas, né, mais complexas e que estão inseridas, né, no contexto da replicação viral. Então, tem vários cientistas hoje já advogando, né, para que os vírus sejam, sim, considerados, né, vivos. Vai depender do conceito de vida. Então, falando um pouquinho no início sobre a estrutura dos vírus, é importante a gente lembrar essa estrutura para depois a gente entender alguns aspectos da patogênese e também da resposta imune. Então, o vírus, na sua partícula viral, né, na sua forma mais simples, como foi dito agora, né, tem o seu genoma, né, o material genético, contido, né, em uma capa proteica, uma capa que é denominada de capsídeo viral. Aqui embaixo, então, a gente tem também um outro tipo, né, de representação do genoma. No de baixo aqui é o SARS-CoV-2, a partícula do SARS-CoV-2 representada. Então, nesse caso aqui, o genoma, na verdade, ele está intimamente associado a proteínas virais, né, formando o que a gente chama de núcleo capsídeo. Aqui à direita, em cima, tem também um outro tipo de partícula viral, né? Então, alguns vírus apresentam envelope. Ou seja, além desse capsídeo viral, eles possuem uma membrana bilipídica, né, que é denominada de envelope, que é originária da célula do hospedeiro, onde estão inseridas proteínas. Um ou mais tipos de proteínas, né, muitas cópias dessas proteínas, e então muitas dessas proteínas, né, são chamadas de glicoproteínas, são glicoproteínas e são chamadas de espículas, né, como é o caso da spike do SARS-CoV-2. Então, vendo essa estrutura viral, é importante a gente ter isso em mente, né, que essas proteínas, então, de superfície estão expostas, são muito importantes no contexto da sensibilização do sistema imune, né, na elicitação da resposta imune, são reconhecidas por anticorpos neutralizantes, são processadas e apresentadas, né, como peptídeos virais a diferentes células do sistema, por células do sistema imune, a diferentes células do sistema imune, né? Mas também é importante dizer que durante o processo replicativo, outras proteínas chamadas não estruturais são produzidas. E muitas vezes também essas proteínas são importantes na ativação da resposta imune e na questão de interação com elementos da resposta imune e com elementos celulares, né? Então, atenção também deve ser dada, né, a esses outros componentes virais, muitas vezes que são expressos somente durante a replicação do vírus na célula, né? E aí aqui, então, a partícula completa, né, viral completa, infecciosa, é denominada de vírion. Então, a patogênese, ela pode ser resumida, né, como se a interação entre o vírus e seu hospedeiro e as suas consequências, né? E tem como base de estudos infecções naturais em humanos, então a observação dessas infecções em humanos, né, muitas vezes voluntários, modelos animais experimentais, mas também azômicas mais recentemente, né? Então, essas ferramentas tão importantes, né, para o estudo da patogênese e principalmente dessa questão da interação vírus-hospedeiro. Então, se a gente fosse didaticamente, né, dividir a patogênese em etapas, poderíamos falar que ela se inicia com a penetração do vírus, né, seguida da replicação do vírus nas células do hospedeiro, né, e durante esse processo o vírus pode, sim, produzir danos, né, na célula, que a gente chama muitas vezes de efeitos citopáticos, né. O vírus pode se disseminar para além da porta de entrada no organismo, para outros sítios. Isso a gente chama, vai depender do tropismo do vírus, né? Então, muito dependente também da questão do tipo de receptor e correceptores que o vírus utiliza para penetrar nas células, né? Então, se é um receptor que está bastante distribuído em diferentes órgãos do nosso organismo, o vírus tem essa capacidade de se disseminar. Mas não é só isso, a célula também precisa sustentar a replicação, né? Então, dito isso, podemos
nos reportar de novo ao exemplo do SARS-CoV-2. Né? Então, o SARS-CoV-2 utiliza o ACE, que é o receptor da enzima conversora da angiotensina, que é um receptor que está presente em diferentes tipos de célula, em vários órgãos do organismo humano. Né? Então, daí esse potencial mesmo de disseminação desse vírus pelo organismo. Né? Então, durante essa replicação e resposta imune, pode haver, né, manifestação de lesão celular e, eventualmente, também de clínica, né, na manifestação de doença. E, ao final desse processo, né, desse embate vírus e sistema imune do hospedeiro, ou o vírus sucumbe, né, ou o indivíduo se recupera, ou então o vírus estabelece persistência, né, dependendo do vírus. E aí, então, esse balanço, né, entre esse ataque e contra-ataque. Né? Os vírus se mantêm na natureza, então, sendo transmitidos de um hospedeiro para o outro, né? Então, entre humanos, né, se fala para muitos vírus, através desse contato direto, indivíduo infectado, que esteja produzindo partículas virais infecciosas, e um hospedeiro suscetível, né, que vai, então, ter o contato com esse vírus, e aí o vírus penetrar no seu organismo e começar uma nova infecção, né? Mas é importante também lembrarmos dos reservatórios animais, né? Principalmente no contexto em que estamos vivendo. Então, alguns vírus se replicam em determinadas espécies, mas por vezes eles podem evoluir, né, se modificar, se adaptar, né, muito pelo contato próximo entre espécies também, isso pode favorecer, né, a se replicar, a infectar uma nova espécie de hospedeiro. Né? Então, é o que a gente parece, né, que é o que a gente está vivendo agora. Né? Então, como que esse vírus, então, chega, né, a um novo organismo? Pode ser tanto por essa questão da transmissão, né, horizontal entre dois indivíduos, mas também por secreções corpóreas, por veículos, né, como secreções corpóreas, e aí virtualmente qualquer secreção do organismo poderia conter vírus, dependendo muito de onde o vírus se replica e por onde ele é liberado, né, do organismo. Mas também por outras maneiras, por exemplo, água ou alimentos contaminados, no caso de vírus que têm um tropismo pelo trato gastrointestinal, né, como os vírus entéricos, norovírus, rotavírus, pelo transplante de órgãos infectados, né, então aí alguns vírus são muito oportunistas nesse sentido, e através de fômites, objetos ou superfícies contaminadas, né, com partículas virais. Mas também por vetores, e aí podem ser animais vertebrados, né, por exemplo, como os cães, na questão do vírus da raiva, ou roedores, né, no caso do hantavírus, mas também invertebrados, como mosquitos, né, carrapatos, moscas. Então, no contexto dos mosquitos, no nosso país são muito importantes, né, os arbovírus. Né? Então, essa transmissão, ela pode ser direta, né, e se fala muito, né, pela via respiratória, né, por gotículas que são emitidas quando falamos, respiramos, cantamos, né, espirramos, de um indivíduo infectado, e aí o outro indivíduo vai, né, aspirar essas partículas e o vírus, então, penetra por essa via. Né? Se esse vírus tem um tropismo por células do trato respiratório, a replicação já pode iniciar ali na porta de entrada. Né? Também alguns vírus podem, como eu disse, ser transmitidos pela via fecal-oral, pelo contato com água, ingestão, né, água ou alimentos contaminados, como adenovírus, rotavírus, norovírus, astrovírus, são muitos os vírus, né. Por transmissão vertical, da mãe para o filho, e aí essa transmissão pode acontecer em 3 momentos, né, durante a gestação, né, no momento do parto, ou mesmo após o parto, tanto pelo contato direto, como alguns vírus pelo próprio aleitamento. Pela via sexual, e aí tem vários dos vírus, né, HIV, papiloma vírus humano, pela via parenteral, que seria por transfusão sanguínea ou compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas com vírus, né. Aí um exemplo clássico seria também vírus hepatite C, por exemplo, né. Pelo transplante de órgãos, tá? E aí a gente fala muito que o vírus ele vai aproveitar desse hospedeiro que está recebendo o órgão, né? Que geralmente é um paciente imunossuprimido ou imunocomprometido, e o órgão pode conter o vírus, que naquele hospedeiro original o vírus não estava causando nada, mas quando o vírus chega nesse organismo debilitado, ele tem uma oportunidade, né, para reativar a sua replicação e muitas vezes se disseminar pelo organismo. Então, por exemplo, adenovírus, citomegalovírus são agentes oportunistas em indivíduos transplantados de medula óssea. Né? Ou por vetor,
e aí temos vários arbovírus, né, inclusive no nosso país. Então, o chikungunya, vírus Zika, vírus dengue, também da febre amarela, né? Acontece que o vírus, para ele penetrar, ele já encontra, né, já nas portas de entrada do nosso organismo, muitas vezes, vários obstáculos que vão tentar dificultar justamente, né, essa penetração e ligação com as células do hospedeiro, né? Então, muitas vezes são barreiras mecânicas, como a própria queratina da pele, o muco que presente no epitélio respiratório e intestinal, o próprio movimento ciliar de algumas células, como as células do trato respiratório, né? Então, tudo isso pode dificultar esse encontro do vírus com o seu receptor na célula, do hospedeiro, né? A própria composição química dos fluidos biológicos, então pHs, ácidos, a presença do ácido biliar, né? A presença de enzimas que podem clivar proteínas virais, modificando a partícula viral, como lisozimas da lágrima, proteases do trato intestinal. E é interessante falar que, às vezes, os vírus evoluem para justamente utilizar essas barreiras como até mesmo vantagem, né? Então, o SARS-CoV-2, por exemplo, ele utiliza a ação de uma protease, né, presente nas células para fazer a sua fusão, né, a sua entrada na célula do hospedeiro, né? E também a nossa defesa humoral, né, na forma de citocinas, anticorpos, e celular, na forma da imunidade inata e adaptativa. Então, se o vírus consegue ultrapassar esses obstáculos iniciais, né, penetrar e chegar, né, no seu local de replicação, onde tem os receptores, né, ou correceptores para sua replicação, ele pode também ir além, né, ele pode se replicar na porta de entrada e também se disseminar pelo organismo. Isso vai depender de vários fatores, né? Então, a gente fala muito do tropismo viral, que seria, entre aspas, a predileção do vírus em infectar células de determinado órgão ou tecido, né? Na verdade, não é uma preferência, né? Isso vai depender de alguns fatores, né? Como, por exemplo, a susceptibilidade celular, ou seja, se as células, né, daquele local possuem os receptores ou correceptores nos quais o vírus reconhece e se liga, né? A permissividade celular, que é a célula oferecer condições para o vírus se replicar, a maquinaria celular, o momento daquele ciclo de divisão celular. Às vezes, muitos vírus precisam que a célula esteja em determinada fase do ciclo para que ele realmente aproveite muito bem a célula, né? E muitos até interagem com elementos de controle desse ciclo de divisão celular para justamente forçar a célula a entrar nesse estado, né? Mas também interagindo com elementos imunes, elementos que estão presentes de defesa antiviral, a gente vai ver daqui a pouco, né? E também da virulência do vírus, esse potencial de causar dano, de causar doença no hospedeiro. Então, nesse sentido, os vírus podem se disseminar célula a célula, né? E aí muitos vírus têm a proteína de fusão na sua superfície, que facilita essa disseminação. A gente fala muito na forma de sincício, né, que é a fusão entre várias células, e acredita-se que esse também seja um modo de evasão do sistema imune, né, para o vírus ficar escondidinho ali do reconhecimento do sistema imune, pelo menos por algum tempo, né? Alguns vírus podem se disseminar também pelo próprio sangue, né, dentro de células ou mesmo como partículas livres, né, infectando, por exemplo, células sanguíneas, né, células do próprio sistema imune, inclusive, né? Mas também pelo sistema nervoso, pelo contato entre neurônio e neurônio. Então, alguns vírus fazem isso, por exemplo, herpes vírus, né, vírus da raiva. Então, durante tudo isso, ocorre a replicação viral. Os vírus, como eu disse, interferem muito em mecanismos celulares e imunes. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso, né? Pode haver, né, dano celular e manifestação clínica, né? Muitas vezes, o próprio sistema imune causa o dano, né? Muitas vezes não é nem o vírus, a própria célula, o sistema imune tentando combater o vírus, que pode causar dano também, né? E, então, a resposta imune entra em ação e o vírus tenta contra-atacar, né? Tentando evadir do sistema imune, tentando contra-atacar mesmo esse sistema, né? Então, o curso ou desfecho da infecção vão depender de características tanto do próprio vírus quanto do hospedeiro também, acredita-se, né, para muitas infecções.
Então, essa questão do vírus, se ele é um vírus mais moderado, não é? Ele não se replica tanto em tantos órgãos, ele não produz uma carga viral tão alta, ou ele não infecta órgãos vitais, isso pode ser uma vantagem para o vírus, porque ele pode se propagar de hospedeiro para hospedeiro, né? Outros vírus são muito virulentos, tem o que a gente chama de dead end host, né? Que o hospedeiro que ele infecta, ele vai morrer, né? E isso pode não ser tão vantajoso, porque o vírus não se dissemina tanto, né? Então, vírus que são muito, muito patogênicos, né? Muito virulentos, por exemplo, o vírus ebola, né? Seria um exemplo. Mas também de outros fatores, como a dose do inóculo, ou seja, que tanto de partículas que entra no organismo, será que isso vai interferir no tanto de partículas que é produzido? Poderia ser que, em alguns casos, sim, né? A porta de entrada, por onde o vírus entrou, ali já é um sítio de replicação do vírus, então ele já tem essa vantagem, né? O tipo da variante viral, a espécie do hospedeiro que o vírus está infectando, o vírus já está adaptado muito bem para essa espécie, né? A idade do hospedeiro, variações hormonais que possam interferir na gravidade da doença. Para alguns vírus se tem alguns indícios disso, como, por exemplo, o vírus hepatite E, né, em mulheres grávidas. E características genéticas, hoje se fala muito, principalmente na questão do sistema HLA, nessas variações que existem, né, na população humana. Isso poderia também interferir, né, na questão de gravidade, do desfecho da infecção, né? E também do sistema imune, além de comorbidades que podem estar presentes. No caso do SARS-CoV-2 se fala muito nisso, né? Então, o indivíduo que já tem órgãos vitais acometidos, né, se o vírus ainda vai e se replica e tem todo o processo inflamatório, esse indivíduo tem uma chance maior de ter uma gravidade maior, né? Então, sobre a resposta imune, podemos também meio que didaticamente dividi-la, né, em inata e adaptativa, 2 braços, né? No contexto da resposta inata, existem fatores solúveis, como os complementos, citocinas, que são muito importantes, tanto com o complemento, por exemplo, durante a opsonização, né, de vírus e ativação dessa cascata, para destruição desses vírus. As citocinas também, tanto no recrutamento, né, como as quimiocinas, e as citocinas também na ativação entre células, né, e estimulação, né, dessas células, mas também na forma celular, né, como macrófagos, células natural killers, também vão secretar muitas dessas citocinas e quimiocinas, né? As células natural killers que têm as perfurinas e granzimas que podem reconhecer células que vão, na verdade, não precisa reconhecer, né? Que vão atuar nessas células infectadas, né? E também células dendríticas, que são muito importantes na resposta inata, mas também se tornam alguns subsets, né? Algumas subpopulações, células profissionais apresentadoras de antígeno que vão ser muito importantes na ativação e nessa coordenação, né, da resposta adaptativa, né? Além disso, receptores ou sensores que estão presentes nas nossas células, né? Então, como, por exemplo, receptores para o interferon, receptores de reconhecimento de padrão, então, receptores que estão presentes ou na superfície da célula, né, na forma transmembrana, mas também no próprio citossol, né, que vão reconhecer alguns padrões que estão presentes em micro-organismos. Então, no caso dos vírus, principalmente o genoma viral e seus intermediários, né? E aí vão ativar toda uma cascata de ativação e sinalização que pode culminar com a produção de produtos, né, de moléculas que são antivirais e vão induzir na célula um estado antiviral, né, que é importante para essa defesa inicial, né, do organismo aos vírus, né? Mas também a resposta adaptativa, que vem um pouco depois, alguns dias depois, né, porque ela é muito especializada, precisa de receptores e de células, né, que vão, então, afinar esse reconhecimento do antígeno, tanto células T, né, CD4 positivas auxiliares, CD8 citotóxicas. Então, as células T são muito importantes, né, na secreção de citocinas e ativação de outras células. E a CD8 que vão reconhecer, né, e matar células infectadas, né, também através de perfurinas, granzimas, mas também via fase ligante, né, então a apoptose celular. E aí, as diferentes subpopulações dessas células, né? Então, células CD4 foliculares, às vezes muito importantes em determinados locais da infecção, também nessa ativação e maturação de outras células.
e também, eventualmente, né, células que vão se tornar células de memória. Mas também células B, que são importantes, né, para a secreção de anticorpos, né, as células plasmáticas, e também as subpopulações que podem também afinar esse reconhecimento, se especializar nesse reconhecimento dos antígenos virais e se tornarem células de memória, que depois, no segundo encontro com esse antígeno, né, com esse vírus, vão responder prontamente, de forma muito especializada, a esse agente. Então, a primeira linha de defesa, a gente pode dizer assim, contra os vírus, seria o sistema do interferon, né? Então, as células, muitas vezes, secretam não só células do sistema imune, como macrófagos e natural killers, mas também outras células, né, como, por exemplo, fibroblastos, podem secretar, produzir interferon, né? E então esse interferon, ele receptores nas células, e o interferon se liga, né, a esses receptores celulares, e ocorre, então, através das tirosinas janukinases, né, ocorre a ativação, e essas, por sua vez, vão promover a fosforilação de transdutores de sinal, né, que vão se dimerizar, são os estátios, que migram para o núcleo, se ligam a regiões promotoras e ativam a transcrição de genes que tem a função antiviral, né? Então, o próprio interferon, citocinas inflamatórias, como IL-6, IL-8, mas também outros produtos do sistema do interferon, como a RNase L, que vai degradar RNAs virais, né, impedindo, então, a tradução desses RNAs em proteínas. A proteinase K, que promove a degradação de proteínas e, com isso, dificulta a formação de novas partículas virais, dentre outros, né? Outras moléculas listadas aqui. Além disso, né, também temos, como eu disse, os sensores, né, que podem estar ou na superfície da célula, ou mesmo no próprio citoplasma da célula, que vão, então, reconhecer esses padrões virais. Então, aqui, principalmente, né, os genomas e seus intermediários. Então, aqui a gente tem os toll-like que vão reconhecer RNA fita simples, outros vão reconhecer DNA, fita dupla, né? Mas não só os toll-like receptors, também sensores que estão no citossol, que através de moléculas adaptadoras, né, vai ocorrer uma série de transdução de sinais e, eventualmente, ocorre, então, a produção, novamente, né, de citocinas, que são importantes para essa defesa antiviral. Aqui um exemplo de um vírus respiratório, né, o vírus influenza, o vírus da gripe, que já tem estudos, né, que então, mostram que essa defesa inata ela é muito importante no contexto da defesa contra esses vírus, né? E aí pode se extrapolar também para outros vírus. Então, por exemplo, o RNA viral e seus intermediários, né, reconhecido por esses sensores citosólicos, que através dessas moléculas adaptadoras presentes na mitocôndria, vão ativar também, vai ocorrer uma ativação, né, de outras moléculas, que culmina novamente com a migração de fatores de transcrição para o núcleo da célula, e aí ocorre a produção, então, de citocinas pró-inflamatórias e do próprio interferon. É interessante porque aí o interferon ele pode ter uma ação tanto autócrina, ou seja, nessa própria célula que está produzindo o interferon infectada, mas também nas células vizinhas, que têm receptores para o interferon. Então, a gente fala que o interferon ele tem ele promove, né, esse estado antiviral, não só nas células infectadas, mas em todo esse tecido, né, que está ali próximo, né? Então, ele tem essa ação autócrina e também parácrina, né? Quando a resposta imune adaptativa, então, como eu comentei, né, são diferentes subsets de célula, populações de células que vão atuar nesse reconhecimento, apresentação de antígeno e reconhecimento, né, desses antígenos virais, secreção de citocinas, ligações, né, entre células e estimulação de células para que essas células reconheçam esse antígeno, né, no novo encontro e se especializem mesmo na resposta a esse vírus, né. Então, como eu disse, as células CD8, né, vão matar essas células infectadas, e as células CD4 são células que vão auxiliar, orquestrar
na secreção de citocinas, mas também na ativação e maturação de outras subpopulações celulares, né? E as células B, importantes, né, para a secreção de anticorpos. Hoje está se falando muito, né, na questão de anticorpos neutralizantes, que são aqueles anticorpos que se ligam na partícula viral e impedem o vírus de infectar uma nova célula, né? Mas também em outras subpopulações muito importantes, né, que vão ter uma vida mais longa, por anos, ou dependendo do agente, até por toda a vida do indivíduo, que são as células de memória, né? Eu gosto de falar que toda essa resposta, né, qual subpopulação que é mais ativada, quais subpopulações são mais envolvidas na proteção a determinado vírus, isso depende muito do vírus, é muito particular de cada vírus, né? Então, é muito interessante, intrigante mesmo isso, né? Então, no caso do SARS-CoV-2, está sendo estudado, né? Tem alguns estudos que mostram que tanto células CD8, quanto células CD4, quanto células B são importantes, né? Vão construir essa resposta imune. E aí, agora, a grande pergunta realmente quais os elementos são os mais importantes, são determinantes, né? E por quanto tempo, né, vai durar essa resposta, a gente vai ver ao final da minha fala, né? Quando a gente fala de anticorpos, tem as diferentes classes, né, IgM, numa resposta inicial, depois principalmente IgG, mas é importante dizer que o anticorpo da classe IgA, né, são diméricos e são muito importantes também nessa ligação aos vírus, e principalmente nesses vírus que atuam nas mucosas, né, do organismo, porque esse anticorpo está bem presente nas mucosas, né? Então, aqui, novamente, no vírus influenza, no contexto da resposta adaptativa, né? Então, se sabe que tanto anticorpos são importantes para a neutralização do vírus, mas também células T auxiliares na secreção de citocinas e ativação de outras células, né? Como, por exemplo, secretam citocinas que são importantes, né, para outras células, como a célula CD8. As células CD8 vão também reconhecer células infectadas, né, e matar essas células. Então, as três, né, subpopulações são importantes na defesa contra esse vírus. Acontece, né, que o vírus ele tem mecanismos de escape e de contra-ataque, né? Então, por exemplo, alguns vírus conseguem infectar sítios privilegiados no organismo, sítios que estão mais escondidos do sistema imune, onde é difícil chegar os elementos imunes, como, por exemplo, glândulas, o próprio sistema nervoso, né? Isso pode retardar o reconhecimento pelo sistema imune e o vírus consegue, então, estabelecer ali até mesmo uma latência, né? Dependendo dos vírus. Essa questão da disseminação via formação de sincícios, então o vírus se dissemina célula a célula, consegue, então, também driblar o sistema imune dessa maneira, né, além de se disseminar, né, mais rapidamente pelo organismo. A questão da interferência no mecanismo de apoptose, então já estão várias proteínas de alguns vírus, né, interferem com esse sistema. Às vezes pode ser interessante para o vírus retardar, né, para esse processo de apoptose para poder se disseminar pelo organismo. A própria replicação do vírus, principalmente a gente fala, né, no contexto do SARS-CoV-2, que é um vírus RNA, né? Então, à medida que o vírus se replica, ocorrem trocas, né, na sequência de bases lá do genoma. E essas trocas, elas podem, eventualmente, resultar numa mudança de aminoácidos e resultar na mudança da proteína, né? E então, será que essa nova proteína, né, pode gerar algum mutante escape, por exemplo, do sistema imune ou da proteção pelas vacinas? Será que esse vírus mutante, se essa proteína que mutou está na superfície, né? Será que isso confere uma vantagem de entrada nas células do hospedeiro ou uma vantagem replicativa com relação à variante original desse vírus? Então, tudo isso também está sendo estudado, né, com o SARS-CoV-2, inclusive, né? A questão de inibição de expressão de moléculas de superfície celular. Então, a gente vai ver daqui a pouco como o vírus faz isso, né? Inibição da tradução de genes e de transporte de proteínas celulares. Isso bloqueia a expressão de moléculas efetoras antivirais, né? E a própria questão da inibição daquele sistema do interferon que a gente comentou, né? E dessas moléculas também adaptadoras que vão atuar nessa ativação desse estado antiviral na célula. Então, aqui,
eu trouxe essa figura porque esse artigo interessante, ele fala ele traz no contexto do sistema do interferon todas aquelas moléculas que a gente já falou, né, transistores de sinais, sensores e moléculas que vão, então, culminar com a produção de elementos antivirais pela célula, já está bem caracterizado para alguns coronavírus, como o SARS original, né, o SARS-1, e também o MERS, que algumas dessas proteínas desses coronavírus, justamente elas interagem com esses elementos dessa resposta antiviral, meio que boicotando essa resposta antiviral, né, para evitar justamente a ação dessas moléculas, tentando impedir a replicação do vírus. Porque o que esse sistema do interferon, o objetivo seria, né? Realmente bloquear a replicação no início. Né? Com isso, o vírus não se dissemina pelo organismo e o dano seria menor, né? Para dar tempo também da ativação da resposta adaptativa. Né? Então, aqui, né, aqui em verde, né, as proteínas do MERS, em azul do SARS-1 e em vermelho algumas proteínas que extrapolam, né, que sejam também possam interagir com esses elementos de controle antiviral, pela similaridade, homologia com essas outras proteínas, com essas mesmas proteínas, né, dos outros coronavírus. Né? Então, olha só que complexo, né? Mas isso ainda está em estudo, né? Então, os vírus podem escapar, né, da ação de células T e natural killers, né, como, por exemplo, através do bloqueio do reconhecimento dos peptídeos virais, desses pedacinhos de proteínas, pelas moléculas do complexo de histocompatibilidade, né, então, o sistema HLA humano. Os vírus podem expressar proteínas, né, produtos parecidos com moléculas do MHC, e isso pode, ao invés de ativar, inibir essas células natural killers de fazer a sua ação, né? Então, a gente vê que realmente em todos esses elementos antivirais, alguns vírus, né, podem ter essa forma de contra-ataque, né? E a questão desse processamento de antígeno, então ele tem várias etapas, né? Então, esses peptídeos virais são processados, né, são transportados, depois esses peptídeos têm que ir para a fenda, no caso do MHC do tipo 1, né, essa via ocorre, tudo isso é intracelular, né, no citoplasma da célula, e depois esse complexo será apresentado na superfície dessas células e ser, então, reconhecido por outras células de defesa, né. Então, os vírus podem atuar também, alguns vírus, nessas diferentes etapas, né, de processamento do peptídeo, de transporte, né, então interagindo com a TAP, com a tapazina, impedindo, então, ou retardando, ou evitando a apresentação desses antígenos virais por células, né, e para células do sistema imune, tá? Então, e por fim, não poderia deixar de abordar um pouquinho, né, pelo menos os modelos que existem, o que se pensa até o momento, porque, como eu disse, isso está acontecendo, os estudos estão em andamento, né, milhares de estudos, né, muitos estudos são publicados todos os dias, né, agora que a gente está conversando, estão sendo feitos estudos, né. Então, mas o que acontece, né? Então, a grande pergunta, por que algumas pessoas têm uma infecção tão grave, um desfecho fatal, e outras pessoas têm uma doença mais branda, né, mais leve? Então, o que acredita-se, né, que acontece um conjunto de fatores, né? Então, o fato do vírus se ligar a reconhecer um receptor, que é muito importante para a fisiologia, né, para a homeostase do organismo, como o ACE2 né? Então, esse receptor é muito importante para o controle do sistema renina-angiotensina. Então, o vírus, ele atrapalha essa ação do ACE, e com isso você pode ter a predisposição para um estado inflamatório, né? A própria replicação do vírus nas células do organismo, então vai lesar essas células, pode destruir essas células, né? Ativa, né, ativa as células da defesa inata, que vão recrutar, né, por exemplo, infiltrado de neutrófilos que vão promover um estresse oxidativo na célula, né? Ocorre, então, em alguns indivíduos também essa tempestade de citocinas, né? Então, essa inflamação exacerbada. E aí, uma das teorias é que, em alguns organismos, o sistema inato não consegue barrar, né? Estabelecer essa defesa antiviral de início, ou seja, o sistema inato demora para agir, né? E aí,
o vírus aproveita e se replica bastante, e aí quando o sistema adaptativo é ativado, já é tarde demais para controlar a infecção, né? Então, ocorre a ativação do complemento, a gente está vendo aqui no canto direito, né, parece acontecer. O vírus pode também atrapalhar, né, alterar a permeabilidade vascular, uma vez que o receptor também está presente no epitélio, né, no endotélio. E além da questão do receptor estar em diferentes órgãos, né? Então, provocando, assim, podendo, né, provocar essa falha de muitos órgãos, né? Órgãos que são vitais, como, por exemplo, o coração, né, os rins, né? Acontece que muitas vezes pode ser que também tenham fatores do hospedeiro envolvidos. A questão do vírus infectar células do sistema imune, né? Isso já foi provado, inclusive, com células de doadores saudáveis, né? Os PMNs, conseguiu-se, né, observar a replicação do vírus nessas células. Então, tudo isso está sendo explorado, né? A interação desse vírus, a ativação, né, de elementos endógenos, né, retrovirais presentes no nosso genoma. Então, tudo isso está em andamento. Mas também pode ser que fatores do próprio hospedeiro interfiram, né, como, ou atuem, né, contribuam para essa patogênese. Como, por exemplo, a idade, né, então sabe-se que idosos têm as populações, né, de células inatas, naive, né, menor, né, um arsenal menor dessas células. O sexo poderia interferir, a obesidade, está sendo estudado, né, gente? E a questão das comorbidades. Então, se o indivíduo já tem uma falha em determinado órgão, esse órgão já está sobrecarregado por alguma doença, né, e aí o vírus vem e consegue se replicar, né, o dano é maior, né, a sobrecarga é maior. Além disso, o tratamento, né, então muitos indivíduos passam por um tratamento, uma terapia com diferentes medicamentos, que podem também acometer fígado, rins, né? Então, até que ponto, né, é só o vírus, ou até que ponto também o próprio tratamento não pode estar sobrecarregando o organismo, né? E questões genéticas, fatores, como eu comentei, que estão também sendo estudados, né? Então, famílias inteiras, né, têm casos graves e óbitos. Então, isso pode estar relacionado à questão do sistema HLA também. E, como eu disse, está em estudo, né? Então, o fato é que também alguns trabalhos apontam para essa questão, né? Se o sistema inato consegue de início controlar a replicação viral e a disseminação, o vírus já produziu uma carga menor, né? menos partículas, e aí o indivíduo consegue controlar o sistema imune, depois consegue ser ativada a imunidade adaptativa e controlar a infecção, né? Por outro lado, né, se o organismo, o sistema inato não consegue, né, de início atuar, pode ser tarde demais, o vírus se replica em altas cargas e pode se disseminar pelo organismo, e aí o sistema imune não consegue mais controlar a infecção, né? Então, o fato é, né, que eu gostaria de terminar com um grande, né, ponto de interrogação, né? A gente está vivendo isso, infelizmente, né, ainda, e não acabou ainda. Então, várias perguntas permanecem, né? Então, por que existem cinéticas variáveis de cargas virais e duração da infecção, né? Qual a relação desses parâmetros com a imunidade adaptativa e memória imunológica, né? E, por fim, né, a grande pergunta, né? Por quanto tempo, né, quanto dura essa memória imunológica e a imunidade protetora, tanto após a doença, né, quanto em decorrência da vacina, né? Então, essa é a grande pergunta, e estudos estão, né, sendo feitos já, principalmente agora, né, que grande parte de algumas populações estão sendo vacinadas, e é claro que esse acompanhamento, ele demora, né, porque isso tem que ser avaliado por vários meses, né? Então, em breve, né, teremos, com certeza, mais respostas com relação a isso. Gostaria de agradecer novamente, dizer que foi um prazer, espero né, que vocês tenham aprendido um pouquinho, e fico à disposição para perguntas, para comentários. Continuo aqui, então. Obrigada. Excelente palestra, professora, muito boa, muito boa. Mostrou exatamente o que a gente conhece e o que a gente ainda não conhece e está conhecendo, né? É uma questão de evolução. E, assim, depende muito disso, né? Dessa questão de abrir o pensamento em relação a o que a gente conhecia como vírus respiratórios e o que a gente tem hoje como um SARS-CoV totalmente diferenciado em relação a toda a sua família,
né? Ele tem uma estrutura muito semelhante, mas tem coisas que ainda não estão relacionadas ao que a gente sabe sobre equilíbrio parasita e hospedeiro, né? Então, acredito que isso que precisa ser compreendido. Nós somos seres humanos que somos bem diferenciados, temos uma variabilidade muito grande, e esses vírus, eles trazem essa oportunidade de nós estudarmos também os seres humanos, né? De ver essa resposta, de ter essa capacidade de mostrar combate a um ser, né, que possa trazer aí tanto prejuízo, seja ele prejuízo social, econômico, todos os tipos de prejuízos possíveis. Linda palestra, Obrigada. muito boa, viu, Acho que é professora? importante essa questão de abrir a visão, que você comentou, né, na importância da ciência, né, nessa questão do contínuo monitoramento desses vírus, dos reservatórios animais, do estudo da evolução viral, porque a gente está sujeito, né, a que isso aconteça novamente. E eu acho que essa pandemia deve trazer como ensinamento um melhor preparo, né, um maior investimento nas áreas que são importantes, maior autonomia dos países, né, na resolução dos seus problemas. E acho que é isso. Com certeza, com certeza. Assim, a ciência ela nunca pode parar, ela não pode parar e ela depende muito, né? É com a ciência que mostrou várias doenças que hoje não existem mais, são várias doenças que hoje são bem controladas, vários países, essa união entre os países e mostrar sobre a parte científica e que ela sim quebra mitos, né? É super importante. Nós temos uma perguntinha aqui, professora, que é a questão relacionada ao sistema imunológico, né? O João Augusto perguntou, a gente aprende que é dividido em inato e adaptativo. Essa divisão é para uma melhor didática ou realmente tem essa questão? Não, João, então existem, né, esses elementos que estão prontos para agir, que não necessitam desse reconhecimento, ou seja, não precisam ter sido expostos, reconhece padrões que são comuns, ou mesmo tem um repertório, né, já de antígenos, que a gente meio que nasce com ele, né, então, essa é uma teoria, né, e também elementos que vão sendo desenvolvidos, que vão afinando esse reconhecimento, essas células, à medida que vão sendo apresentados para esses agentes, né, e aí vão, então, se especializando, afinando mais esse reconhecimento e essa ação, de modo que há uma segunda exposição, esse reconhecimento ele é rápido e ele é pronto, né? Então, uma resposta mais especializada e bem robusta, né? E é claro que o que a gente espera, então, com as vacinas contra o SARS-CoV-2 é justamente isso, né? Que as vacinas, né, elicitem, produzam uma resposta até melhor do que a infecção, né, pelo vírus, e que confiram, né, essa proteção um pouco, pelo menos que seja, né, duradoura. A gente não sabe por quanto tempo, né, ainda. Até já fazendo essa provocação, é claro que a gente vai ter uma palestra, né, mais tarde sobre vacinas. E eu acredito, né, professora, que eu fiquei muito confuso. Eu fico muito confuso em relação a algumas coisas quando a gente relaciona vacina, sistema imunológico, né, por uma questão seguinte. Por serem coisas básicas, né? Vírus, parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles dependem do maquinário celular para eles fazerem uma replicação viral e perpetuar, na verdade, aquelas partículas e fazer a disseminação para perdurar, né, as partículas em si. Quando a gente pensa nessa questão intracelular, eu queria ver uma opinião sua em relação a isso, né? Fazer vacinas que vão trazer uma resposta humoral ao invés de um fortalecimento da resposta celular ou citotóxica, como é que você vê essa questão? Então, novamente, isso depende muito do vírus em questão. Então, a gente tem vacinas muito boas, né, que tem, né, confere uma proteção por toda a vida do indivíduo, né?
que foram formuladas dessa maneira, né, para ele citar principalmente a produção de anticorpos, né, e a ativação de células B, né. Mas para outros vírus é muito importante o estímulo, né, de outras subpopulações celulares, como os linfócitos helper, né, auxiliares, ou mesmo e também citotóxicos, né. Eu acredito que seja que para esse vírus o que tem, né, sido publicado é que todas essas populações parecem ser importantes. Então, já se sabe, por exemplo, que as células T são importantes no reconhecimento desses antígenos, né, do vírus. Mas também anticorpos neutralizantes também são importantes, mas não são a única, né, forma de defesa, né? Então, isso depende muito, muito mesmo do vírus, né? Então, pode-se pensar que, por exemplo, uma vacina que induza uma imunidade de mucosa seja muito relevante para um vírus que infecta mucosas. Isso também é verdade, né? Mas não desmerecendo as outras tecnologias, né, que também são importantes. E isso, então, vai variar muito mesmo, dependendo do vírus, né? O que é ativado, o que é mais estimulado, quais os níveis, né, protetores, por exemplo, de anticorpos neutralizantes. São perguntas, né, que estão sendo estudadas, né? Uhum. Assim, dentro da estrutura viral, né, a gente fica até pensando sobre a questão também, por exemplo, das glicoproteínas que são utilizadas diretamente para fazer essa resposta humoral, né? Por exemplo, hoje nós temos as vacinas que mais são utilizadas, usa glicoproteína tipo spike, né? Uhum. E aí, essa glicoproteína tipo spike, você tem uma APC, né, que vai fazer ali o englobamento e demonstrar em forma de MHC para que ocorra esse processamento para uma resposta humoral. Isso acontece com as proteínas spike. Só que ainda não tem um grande fortalecimento, e o que a gente está vendo hoje é uma grande preocupação, é a questão da sorotipagem, né, que está acontecendo uma evolução do vírus, e aí você tem vários sorotipos agora já sendo introduzida na comunidade. E aí, eu levo em consideração uma coisa que, quando eu estava estudando a parte de SARS-CoV-1, né, principalmente de toda a família Coronaviridae, né, então toda ela é a questão de uma proteína chamada ORF8. Você já ouviu falar nela? Então, isso que você fala é muito importante. Então, a grande parte da atenção está voltada para a proteína spike, né? Porque é uma proteína de superfície, a proteína que liga no receptor, é nela, né, que estão se refletindo a maioria das mutações. Então, principalmente naquela região RDB, né, de ligação ao receptor, e isso é muito importante mesmo, monitorar isso. Uhum. Por quê? Porque, de repente, essas variações podem interferir, como eu disse, conferir uma vantagem na entrada do vírus, no processo replicativo, na produção de um grande número de partículas e, consequentemente, na disseminação, né? Mas é muito importante que se olhe também, isso está sendo feito, é claro, né, o mundo inteiro está estudando, para as outras proteínas, como eu disse no início, né, para as outras regiões codificantes do genoma, né, inclusive para regiões não estruturais, porque estão ocorrendo mutações nessas regiões também. Né? E que impacto isso tem? Então, eu acho que isso ainda virá à tona, né? Essas informações sobre essas outras regiões, né? Esse vírus ele tem potencial para recombinar, né? Então, quando ocorre uma infecção simultânea de duas variantes numa mesma célula, no mesmo indivíduo, esse vírus pode formar recombinantes, né? Então, pode haver também co-infecções, né? Infecções que acontecem ao mesmo tempo. Será que essas infecções são mais graves? Existe um sinergismo entre os vírus? Então, tudo isso precisa ser melhor respondido, né? Exatamente. Não, tem algumas coisas que, assim, hoje a gente está tendo, assim, um tempo curto, né? A gente não está tendo também um grande incentivo científico, né? Principalmente de uma forma política em geral. E assim, a gente percebe exatamente essa questão, né? Que a gente traz, né? Até a Márcia, que está nos assistindo, ela mostrou aí, falou: olha, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, mas isso é devido a uma questão não impeditória à medida de que a ciência é algo rápida. Não é rápida. Não é. A gente descobre uma coisa ali, e ali talvez ela é rápida para mudar, tá?
isso ela é rápida, né? Às vezes nós estamos sabendo alguma coisa exatamente nesse momento e logo a gente fala assim, opa, tudo aquilo que eu ensinei ou falei já não é a mesma coisa, não é isso, professora? Eu acho que o exemplo mais gritante disso, mais incrível da ciência, que mais me emociona, é que se a gente for pegar o tempo médio para o desenvolvimento de uma vacina contra vírus, era em torno de 6 a 8 anos. Desde o momento que ela é pensada, né, feita a prova de conceito, até o licenciamento para uso em humanos, passando pelos ensaios clínicos, né? Para o SARS-CoV-2, em menos de um ano, né, tinha-se já uma vacina aprovada para uso emergencial, né, a vacina da Pfizer. Então, e depois, logo depois, outras vacinas. Então, é incrível isso. Mas por quê? Porque os coronavírus já estavam sendo estudados, as tecnologias já estavam sendo desenvolvidas, foi uma questão de adaptação, né? Com as ômicas, hoje, você sequencia o genoma em algumas horas, né? E aí, com isso, você tem esse avanço. Mas por quê? Por causa do investimento, no contínuo, né, investimento na ciência. Então, eu acho que isso realmente incrível. Né? Então, a ciência ela é rápida nesse sentido, né? Se ela é contínua, se existem investimentos nesse sentido. E no caso do SARS-CoV-2, essa rapidez foi um pouco criticada também no início, né? Porque nessa necessidade de informação acelerada, muitos artigos foram sendo publicados sem revisão peer review, né? Por pares. Então, teve também muita informação ruim, né? Corrida mesmo sobre o vírus, né? Mas no momento de urgência também é necessário que isso seja acelerado, né? É porque existe uma pressão todinha, né, em cima disso. E olha que lindo, né? As revistas abriram acesso, qualquer pessoa pode entrar, né, e ler os artigos. Não precisa pagar. Isso é muito bonito, né? É bonito, porque a cooperatividade da ciência, eu acho que nunca se teve tanta, igual a gente está percebendo agora, né, sobre essa questão do livre acesso. Né? Só que a gente até frisa isso com os alunos, né, professora? Que é uma questão que nós temos que ter de criticidade em cima dos artigos, porque isso acaba levando, sim, a um artigo que falou uma coisa que você viu que a metodologia não está bem estruturada, que não houve ali um protocolo bem validado, que você percebe que a conclusão, ele está puxando a conclusão para o lado dele, não para a questão do que você está vendo como resultado. Então, a criticidade, a reflexão, né, são características importantes de quem quer trabalhar na ciência e de todo profissional, hein, gente? São caráteres importantíssimos. Professora, muitíssimo obrigado por essa excelente palestra. Continue com a gente, participe das outras palestras, tá? Estamos sempre à disposição, nós aqui em Brasília, você em Goiânia, a gente fazer algumas parcerias também, eu tenho alguns projetos também dentro da UDF, e aí a gente pode tentar fazer uma troca e relacionar isso, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Foi um prazer. Prazer foi nosso, tá? Pessoal, não percam agora, né? Nós vamos ter às 18 horas uma palestra falando sobre a minha cola, lá vou eu. Bom, nós vamos ter duas pessoas, são dois nutricionistas, vai falar sobre o tema impacto da obesidade no sistema imune em tempos de isolamento. Então, agora às 18h30, tá? Então dá um tempinho ainda para vocês comerem, para vocês, né, lancharem, e daqui a pouco a gente retorna às 18h30, né, com a temática do impacto da obesidade do sistema imune em tempos de isolamento, com os palestrantes André Heibel, eu não sei se é isso, Bruno? Me ajuda? É isso mesmo, André Heibel e Bruno Mello, dois nutricionistas incríveis para falar aqui com a gente. Bruno Mello, dois... Perfeito, eles vão fazer uma mesa redonda, né? A gente sabe sobre a questão da obesidade, está relacionada diretamente com as apoproteínas, né? E está também com esse direcionamento com os linfócitos em reconhecimento a essas apoproteínas que estimulam o processo inflamatório e ainda tem uma questão ligada direta à resposta imune, tá bom? Então, aguardo vocês às 18h30. E é isso? Quando a gente voltar já com os palestrantes, antes da gente iniciar a palestra com a nossa mesa redonda, aliás, com os dois palestrantes, nós vamos fazer o nosso primeiro sorteio. Então,
Vão aí tomar uma aguinha, vão no banheiro, come alguma coisinha e voltem com tudo, porque a gente já inicia com o sorteio e depois a gente pega o gancho com a mesa redonda. Até já já. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Cadê minha caneca? Cadê o Zombie? Ó. Tchim, ó. Tchim, tchim. Gente, caneca da live. Ó, tira. Ó. Cadê o meu aqui, ó? Imunoversitários Live. Tamo aí, gente. Quem quiser caneca, já vê aí. Daqui a pouco a gente vai sortear, né? Numa dessas palestras aí. Fiquem atentos. Tchau. Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até 18h30. Obrigado. Tchau, tchau, gente.